que é de fato bem-aventurança? O que é que a gente pode definir, irmão Alessandro, bem-aventurança? O que isso significa? Muito bem, pastor Nado Jackson. Existe uma expressão muito bonita de um autor, que eu quero citá-lo. Ele disse que ser bem-aventurado é estar feliz em meio à guerra. Ou estar feliz em meio à escassez. Eu achei muito bonito isso. Porque quando a gente olha para esse sermão, a gente vai ver que Jesus chama de bem-aventurados ou macários, aqueles que sofrem, por exemplo. Como é que alguém pode dizer que é bem-aventurado aquele que sofre, não é? Aqueles que, por exemplo, padecem, são bem-aventurados. Essas beatitudes, não é? Ou bem-aventuranças, são características dos súditos desse reino, não é? Ou do súdito deste reino, quer dizer. Quando Jesus começa a trazer instrução aos seus apóstolos, futuros líderes da igreja, ele já começa ensinando a ele que eles seriam felizes se tivessem estas características que serão mencionadas aqui a pouco, que são pelo menos 8 grandes características. Então, a expressão bem-aventurados vem da expressão grega macário, no singular, e macários, no plural, que é bem-aventurados. E quando Jesus fala sobre estas bem-aventuranças, pastor, ele aponta, como eu disse, para 8 características, e a primeira nos chama a atenção, porque Jesus disse que bem-aventurados são aqueles pobres de espírito. Está em Mateus capítulo 5, versículo de número 3. A expressão pobre aqui, na versão corrigida, que é que a gente utiliza, talvez, pastor Nado Jackson, professor Joanildo e professor Éder, não fique muito claro para alguém o que seria pobre de espírito. E aqui entra a questão de outras versões, não é? Como, por exemplo, a expressão humildes. Existem traduções que já colocam a expressão humilde de espírito. O que seria alguém humilde de espírito? É alguém que não tem, por exemplo, um sentimento de autossuficiência. É alguém que não tem o espírito de altivez. O bem-aventurado, o humilde de espírito, é aquele que entende que tem suas limitações. Não é alguém que é altivo. Aí nos faz lembrar o que Paulo escreveu aos Filipenses quando Jesus fez. Ele se auto-esvaziou. Um rei que veio servir como servo. Aquilo ali é ser pobre de espírito, é ser humilde de espírito. A ideia aqui é o de despojar esse espírito, né? Se auto-esvaziar e dizer assim, olha, eu como súdito do reino, tenho que entender que o importante aqui não sou eu, é o rei e o reino. O reino é importante, mas eu não. Então esse primeiro aspecto, pastor, é isso, é abrir mão de si mesmo, estar servindo como súdito, entender de que esse humilde de espírito está vivendo na dependência do rei e saber de que não é nada. Volto a dizer o que está em Filipenses capítulo de número 2, quando fala do esvaziamento de Cristo, não é? A doutrina do esvaziamento ou do autoaniquilamento de Cristo. Ele se esvaziou. Então, ser pobre de espírito, a primeira bem-aventurança, e eu concluo, pastor, dizendo que eu acho bonito isso aqui. Jesus poderia usar das 8 beatitudes qualquer outra, mas ele já inicia dizendo, vocês foram escolhidos, os 12. Lembrem-se, a primeira grande beatitude que vocês devem lembrar sempre é sejam humildes de espírito. Não deixe isso subir para a cabeça. Uma expressão bem nordestina, né? Achar que é o cara. Porque senão entra a síndrome de Satanás. Achar que é alguma coisa. E como disse o próprio proverbista Salomão, né? Que o orgulho e a altivez precede a